Atenas, por volta de 428 ou 427 a.C. A cidade pulsa entre guerra e glória, entre discursos e lanças, entre democracia e tensão. É nesse cenário de grandeza e instabilidade que nasce um menino chamado Aristócles, nome que poucos lembrariam, porque o mundo o conheceria por outro: Platão. O apelido, dizem, veio de seus ombros largos, de sua testa ampla ou até da extensão de sua mente. Platão, em grego, significa amplo, vasto, e não poderia haver nome mais adequado para alguém que viria a pensar não apenas sobre a vida, mas sobre a própria essência da realidade. Ele nasceu em uma família aristocrática. Seu pai, Ariston, alegava descendência do lendário rei Codro. Sua mãe, Perictione, era ligada à linhagem de Solon, o grande legislador ateniense. Ou seja, Platão cresceu cercado por tradição política, prestígio social e responsabilidade intelectual. Desde cedo, não era apenas um menino, era um herdeiro de um legado. Mas o mundo em que ele abriu os olhos não era tranquilo. A guerra do Peloponeso devastava a Grécia. Atenas, outrora símbolo de poder e arte, agora lutava para manter sua posição diante de Esparta. Enquanto exércitos marchavam, filósofos discutiam. Enquanto escudos se chocavam, ideias também colidiam. E no meio disso tudo, um garoto observava. Desde pequeno, Platão demonstrava algo raro: curiosidade disciplinada. Não era apenas inteligente, era atento. Não apenas aprendia, refletia. Dizem que estudou música, ginástica, poesia e matemática, o currículo ideal para jovens aristocratas. Seu corpo foi treinado para a guerra, mas sua mente parecia destinada a algo diferente. Na juventude chegou a escrever poesias e tragédias. Sonhava com fama literária, com reconhecimento artístico, com o brilho que Atenas concedia aos grandes dramaturgos. Era sensível às palavras, encantado pela beleza da linguagem, fascinado pela capacidade que frases tinham de mover corações. Mas algo ainda faltava. Atenas era um palco de oradores, sofistas e políticos que prometiam sabedoria em troca de dinheiro. Eles ensinavam retórica, a arte de convencer, não necessariamente a arte de dizer a verdade. Platão escutava, observava e talvez silenciosamente desconfiava. Porque para ele convencer não era suficiente, ele queria entender. Essa inquietação é o primeiro sinal do filósofo. Não nasce quando alguém encontra respostas, nasce quando alguém percebe que as respostas comuns são superficiais demais. A adolescência de Platão foi moldada por um ambiente onde política, arte e guerra se misturavam. Ele viu discursos que inflamavam multidões e decisões que arruinavam cidades. Ele percebeu cedo que palavras podem construir mundos e também destruí-los. E foi nesse terreno fértil de observação, privilégio e tensão que começou a se formar a pergunta que definiria toda a sua vida: o que é a verdade? Ainda não havia mestre, ainda não havia sistema filosófico, ainda não havia academia, diálogos ou teorias das ideias. Havia apenas um jovem aristocrata ateniense olhando o mundo e sentindo que por trás de tudo o que todos viam existia algo mais profundo, algo invisível, silencioso, essencial. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a encontrar o homem que mudaria tudo. E quando esse encontro acontecesse, Aristócles deixaria de ser apenas um jovem promissor e começaria a se tornar Platão. Atenas continuava vibrante, inquieta, contraditória. Entre mercados barulhentos, praças cheias e debates políticos acalorados, um jovem aristocrata caminhava observando tudo com atenção quase cirúrgica. Platão ainda não era Platão para o mundo. Era apenas Aristócles, estudante brilhante, promissor, disciplinado. Mas dentro dele havia um incômodo silencioso, a sensação de que as respostas que todos aceitavam eram rasas demais. Foi então que ele ouviu falar de um homem estranho. Um homem que não cobrava para ensinar. Um homem que não escrevia livros. Um homem que fazia perguntas e apenas perguntas. Seu nome era Sócrates. Diferente dos sofistas, que se vestiam com elegância e discursavam com autoridade, Sócrates andava descalço, vestia-se com simplicidade,
e conversava com qualquer pessoa, jovens, soldados, comerciantes, políticos. Ele não se colocava como mestre, colocava-se como alguém que também buscava. E isso fascinou Platão. Quando finalmente o viu de perto, talvez tenha se surpreendido. Sócrates não tinha a aparência de um sábio tradicional. Seu rosto era considerado feio pelos padrões gregos, seu comportamento era excêntrico e sua ironia desconcertante. Mas bastaram alguns minutos de conversa para que Platão percebesse algo que ninguém mais possuía. Sócrates não queria vencer discussões, ele queria encontrar a verdade. Essa diferença mudou tudo. Enquanto os sofistas ensinavam técnicas de argumentação, Sócrates desmontava argumentos. Enquanto outros ofereciam certezas, ele oferecia dúvidas. Enquanto o mundo buscava aplausos, ele buscava coerência. Platão ficou hipnotizado. Ele passou a acompanhar Sócrates sempre que podia, observando seus diálogos nas praças e ruas. Viu o mestre questionar generais sobre coragem, políticos sobre justiça e poetas sobre sabedoria. E repetidas vezes assistiu pessoas confiantes perceberem que não sabiam explicar aquilo que achavam compreender. Para muitos, aquilo era humilhante. Para Platão, era revelador. Ele começou a entender que sabedoria não é falar bonito, nem convencer multidões. Sabedoria é reconhecer a própria ignorância e, a partir dela, iniciar a busca verdadeira. Esse insight foi como um terremoto interno. Toda a educação aristocrática de Platão, poesia, retórica, ambição política, começou a parecer insuficiente. Ele não queria mais apenas brilhar, queria compreender. E assim, pouco a pouco, abandonou seus antigos sonhos literários. Diz a tradição que ele chegou a queimar suas tragédias escritas quando decidiu dedicar-se à filosofia. Verdade ou símbolo, a imagem é poderosa. Um jovem destruindo suas obras para reconstruir a si mesmo. Sócrates não lhe dava respostas prontas, dava ferramentas mentais. Não lhe dizia o que pensar, ensinava como pensar. E isso criou um vínculo raro entre mestre e discípulo. Platão não via Sócrates apenas como professor, mas como exemplo vivo de integridade intelectual. Em uma Atenas cheia de discursos vazios, Sócrates era autenticidade pura. Em uma cidade sedenta por poder, ele demonstrava indiferença ao prestígio. Era impossível não admirá-lo. Sem perceber, Platão começava a se transformar. O jovem aristocrata ambicioso estava se tornando um filósofo. Não por obrigação, não por tradição familiar, mas por escolha consciente. Porque havia encontrado algo mais sedutor que fama, riqueza ou status. A busca pela verdade. Ele ainda não sabia, mas aquele encontro não apenas moldaria sua vida, moldaria toda a história da filosofia ocidental. E a maior prova disso viria quando o destino colocasse Sócrates diante de um julgamento que mudaria para sempre o rumo do pensamento humano. Atenas orgulhava-se de ser a cidade da razão, do debate, da liberdade. Mas, como toda democracia jovem, era também instável, sensível, insegura. O cenário político estava tenso. Guerras recentes haviam abalado a confiança do povo. Traições internas tinham deixado cicatrizes, e a população buscava culpados para seus fracassos. Nesse clima carregado, um homem que fazia perguntas demais tornava-se perigoso. Sócrates foi acusado. As acusações pareciam simples, mas escondiam algo profundo: corromper a juventude e não reconhecer os deuses da cidade. Em outras palavras, diziam que ele ensinava jovens a questionar autoridades e tradições. E isso, para muitos líderes, era intolerável. Platão assistiu ao desenrolar dos acontecimentos com inquietação crescente. Não era apenas um processo judicial, era um teste moral para Atenas. Se a cidade condenasse o homem mais íntegro que ele conhecia, o que isso diria sobre a justiça? O julgamento ocorreu diante de um grande júri popular. Sócrates teve a chance de se defender. Qualquer outro teria apelado à emoção, implorado clemência, pedido desculpas. Sócrates fez o oposto.
ele falou com calma, sem bajulação, sem medo, sem concessões. Disse que jamais deixaria de filosofar, pois considerava isso uma missão divina. Disse que questionar era um serviço à cidade, não uma ameaça. Disse que preferia morrer sendo fiel à verdade do que viver abandonando-a. Para Platão, aquilo era ao mesmo tempo inspirador e aterrador. Inspirador porque via coragem moral em sua forma mais pura. Aterrador porque percebia que aquela coragem poderia custar a vida do mestre. E custou. O júri declarou Sócrates culpado. Pela lei ateniense, ele poderia propor uma pena alternativa, poderia sugerir exílio, multa, qualquer punição mais leve. Em vez disso, ironicamente, sugeriu que merecia ser sustentado pelo Estado por seus serviços à sociedade. Foi sua sentença final. Os jurados, irritados, votaram pela morte. Platão ficou devastado. Não apenas pela perda iminente, mas pela revelação brutal. A democracia, tão celebrada, podia cometer injustiças terríveis. A cidade que se orgulhava de sua sabedoria acabara de condenar o homem mais sábio que ele conhecia. Nos dias que antecederam a execução, discípulos visitaram Sócrates na prisão. Tentaram convencê-lo a fugir. Tudo estava preparado. Guardas subornados, rotas organizadas, abrigo garantido. Bastava aceitar. Sócrates recusou. Disse que fugir seria trair suas próprias ideias sobre justiça e leis. Preferia morrer coerente a viver contraditório. E então, serenamente, bebeu a cicuta, o veneno reservado aos condenados. Platão não esqueceu aquela cena. Não esqueceu a tranquilidade do mestre. Não esqueceu a dignidade. Não esqueceu o silêncio final. Aquele momento marcou um ponto sem retorno em sua vida. A morte de Sócrates não apagou sua influência. Pelo contrário, acendeu em Platão uma missão. Se Atenas podia matar um filósofo, então a filosofia precisava encontrar uma forma de sobreviver às cidades, aos regimes e aos julgamentos humanos. Platão decidiu que dedicaria sua vida a preservar, expandir e proteger aquilo que Sócrates representava, a busca incansável pela verdade. O discípulo agora carregava a chama do mestre, e essa chama não se apagaria. Depois da morte de Sócrates, Atenas nunca mais pareceu a mesma para Platão. As ruas continuavam cheias, os mercados continuavam barulhentos, os debates políticos continuavam acalorados, mas para ele algo havia se quebrado, não na cidade, mas na própria ideia de civilização. Como podia uma sociedade que se dizia amante da sabedoria executar o homem que mais buscava a verdade? O luto de Platão não foi apenas emocional, foi filosófico. Ele se afastou da vida pública, evitou assembleias, discussões políticas, encontros sociais. Muitos pensaram que era tristeza, na realidade era transformação. Platão estava reorganizando sua mente, reconstruindo sua visão de mundo, tentando entender o que o julgamento de Sócrates revelava sobre justiça, poder e ignorância coletiva. Nesse período, ele deixou Atenas. Viajar tornou-se uma necessidade interior. Se sua cidade falhara em entender a sabedoria, talvez outras culturas tivessem respostas que Atenas não possuía. Assim, começou uma jornada que moldaria profundamente sua filosofia. Primeiro, foi ao Egito. Ali encontrou sacerdotes que preservavam tradições milenares. Viu um tipo de conhecimento diferente do ateniense. Menos debate, mais contemplação. Menos retórica, mais simbolismo. Os egípcios acreditavam que a verdade não era apenas discutida, era guardada, transmitida, protegida. Isso impressionou Platão. Ele começou a perceber que a sabedoria podia assumir formas diferentes dependendo da cultura. Depois, seguiu para a Magna Grécia, no sul da Itália, onde conheceu os seguidores da tradição pitagórica. E esses filósofos acreditavam que o universo era estruturado por números, proporções e harmonia matemática. Para eles, a realidade não era caos, mas ordem invisível. Essa ideia fascinou Platão.
Se a matemática revelava padrões universais, então talvez existisse um nível da realidade mais profundo que o mundo visível. Talvez aquilo que vemos seja apenas uma sombra de algo mais perfeito. Essa suspeita plantou em sua mente a semente de uma das teorias mais influentes da história, a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Enquanto viajava, Platão refletia constantemente sobre Sócrates. Recordava suas perguntas, seus silêncios, suas ironias. Percebia que a morte do mestre não havia sido um fim, mas um início. Sócrates não deixara livros, não deixara tratados, deixara algo mais poderoso, um método vivo. Platão decidiu que precisava preservá-lo, mas não apenas preservá-lo, ampliá-lo. Ele compreendeu que a filosofia precisava de estrutura, precisava de ensino sistemático, precisava de um lugar onde o pensamento pudesse florescer, sem medo de tribunais ou ignorância coletiva. Essa ideia ainda não tinha forma, mas já existia como intenção. Durante essas viagens, sua identidade mudou. Ele já não era apenas o discípulo de Sócrates, tornava-se um pensador independente, alguém que carregava uma herança intelectual e se sentia responsável por levá-la adiante. Cada cidade visitada era uma peça do quebra-cabeça, cada conversa um novo ângulo da verdade, cada cultura uma lente diferente sobre o real. E pouco a pouco, dentro dele, uma visão começava a surgir. A visão de uma filosofia que unisse razão, matemática, ética e política em um único sistema coerente. Platão ainda não sabia, mas estava se preparando para criar algo que mudaria o destino do pensamento humano, uma escola dedicada inteiramente à busca do conhecimento. O mundo tinha condenado Sócrates. Platão responderia, fundando a eternidade. Platão voltou de suas viagens transformado. O jovem discípulo ferido havia se tornado um pensador determinado. Ele carregava consigo influências egípcias, pitagóricas, socráticas, uma mistura rara de tradição, razão e visão. Mas ainda faltava algo essencial: testar suas ideias no mundo real. Afinal, de que servia uma filosofia política se ela nunca fosse colocada à prova? Foi então que surgiu a oportunidade. Na cidade de Siracusa, na Sicília, governava Dionísio I, um tirano poderoso e temido. A corte era cheia de luxo, intrigas e ambições. Ali vivia também Dion, cunhado do tirano e admirador da filosofia. Dion acreditava que Platão poderia transformar Siracusa em um modelo de governo justo, um reino guiado não pela força, mas pela sabedoria. Era o experimento perfeito. Platão aceitou o convite. Ele chegou a Siracusa com um ideal ousado: ensinar filosofia ao governante, moldar seu caráter, transformá-lo em um rei filósofo. Era a aplicação viva de uma convicção que já começava a se formar dentro dele. Somente quando governantes se tornassem sábios, ou sábios se tornassem governantes, a justiça existiria de verdade. No início, tudo parecia promissor. Dionísio demonstrava curiosidade intelectual. O tirano escutava Platão falar de virtude, razão e autodomínio. A corte observava com espanto aquele estrangeiro que ousava falar de moral a um homem acostumado a mandar e ser obedecido. Mas havia um problema fundamental. Platão acreditava que a filosofia libertava. Dionísio acreditava que o poder controlava. Essa diferença não era pequena, era abismal. Quanto mais Platão falava de justiça, mais o tirano se sentia criticado. Quanto mais defendia a virtude, mais expunha indiretamente os vícios do governo. A presença do filósofo começou a gerar desconforto. Não era prudente, pensavam alguns cortesãos, deixar ideias perigosas circularem tão perto do trono. Intrigas surgiram, sussurros cresceram, desconfianças se espalharam. Logo, Dionísio passou a enxergar Platão não como um mestre, mas como uma ameaça. Afinal, um homem que ensina a pensar pode um dia ensinar a questionar, e tiranos temem questionamentos mais do que exércitos. O rompimento foi inevitável.
Segundo relatos antigos, a situação piorou tanto que Platão acabou sendo expulso e, em algumas versões da tradição, chegou a ser vendido como escravo por ordem do tirano. Se isso ocorreu exatamente assim ou foi exagero posterior, não sabemos com certeza, mas o fato essencial permanece. Sua tentativa de aplicar filosofia à política fracassou de forma dramática. Foi um choque brutal. Platão havia acreditado que a razão poderia domesticar o poder. Em Siracusa, ele aprendeu que o poder, quando corrompido, resiste à razão. Esse episódio marcou profundamente seu pensamento. Ele percebeu algo que mudaria para sempre sua filosofia política. Não basta ensinar um governante, é preciso formar governantes desde o início. A educação, não a persuasão tardia, seria a chave. Platão deixou Siracusa mais sábio e mais cauteloso. Ele havia visto de perto o que acontece quando a filosofia encontra a tirania e entendeu que ideias grandiosas precisam de instituições para sobreviver. O fracasso não o derrotou, ele o preparou. Porque agora Platão sabia o que precisava fazer: criar um lugar onde líderes pudessem ser formados antes de alcançar o poder. Um lugar onde a sabedoria viesse primeiro. Esse lugar ainda não existia, mas logo existiria. De volta a Atenas, Platão carregava a experiência de Siracusa como uma cicatriz invisível, uma marca que não sangrava, mas ensinava. Ele havia visto o fracasso de tentar transformar um governante já corrompido. Agora compreendia que a verdadeira revolução não começa no trono, começa na educação. E foi dessa conclusão que nasceu uma ideia grandiosa. Se a cidade precisava de governantes sábios, então era necessário criar um lugar onde a sabedoria fosse cultivada sistematicamente. Um espaço onde jovens não apenas aprendessem respostas, mas aprendessem a perguntar. Um ambiente onde o pensamento fosse treinado como um atleta treina o corpo. Assim surgiu a Academia. Fundada por volta de 387 a.C., nos arredores de Atenas, em um bosque dedicado ao herói Academos, a escola não era apenas um centro de ensino, era um projeto de civilização. Diferente dos sofistas, que cobravam por aulas de retórica e persuasão, Platão construiu um espaço dedicado à busca desinteressada da verdade. Ali, matemática e filosofia caminhavam juntas. Geometria não era apenas cálculo, era exercício de clareza mental. Astronomia não era apenas observação dos céus, era contemplação da ordem do cosmos. Dialética não era apenas debate, era um método para purificar o pensamento. Conta-se que na entrada da academia havia uma inscrição simbólica: que ninguém entre aqui se não souber geometria. Mais do que uma regra literal, essa frase representava um princípio. Para compreender a realidade, era preciso treinar a mente para a precisão. A academia rapidamente se tornou o centro intelectual mais influente do mundo grego. Jovens de várias regiões vinham estudar ali. Alguns buscavam conhecimento, outros buscavam prestígio, mas todos encontravam algo maior, um modo de pensar estruturado, disciplinado, profundo. E entre esses alunos estava um jovem curioso e brilhante chamado Aristóteles. Platão não formava apenas estudantes, formava continuadores. Ele acreditava que ideias verdadeiras sobrevivem apenas quando são transmitidas. Por isso, a academia não era um monumento pessoal, era um organismo vivo, um espaço onde o pensamento podia evoluir além do próprio fundador. Ali, Platão também começou a escrever seus diálogos mais importantes. Em vez de tratados secos, escolheu o formato dramático, personagens conversando, questionando, discordando. Essa forma literária não era acaso, era filosofia em ação. O leitor não recebia respostas prontas, era convidado a pensar junto. A academia duraria quase 1000 anos, sobrevivendo muito além da vida de Platão. Nenhuma outra instituição filosófica da antiguidade teve longevidade comparável. Isso mostra que sua criação não foi apenas uma escola, foi uma fundação histórica.
Platão havia aprendido com Sócrates que a verdade nasce do diálogo. Agora, ele criava o espaço onde diálogos nunca cessariam. A ironia é poderosa. O homem que presenciou a morte de seu mestre pelas mãos do Estado agora construía uma instituição destinada a formar mentes capazes de transformar o Estado. A derrota em Siracusa havia dado origem a algo maior do que uma vitória política. Havia dado origem a um legado intelectual. E enquanto o sol se punha sobre o bosque de Academos, estudantes caminhavam entre colunas, debatendo números, ideias, virtudes e universos invisíveis, sem perceber que participavam de um experimento que atravessaria milênios. Na academia, as ideias não eram repetidas, eram testadas. Platão acreditava que o verdadeiro discípulo não é aquele que concorda com o mestre, mas aquele que pensa por si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu quando um jovem vindo da Macedônia atravessou os portões do bosque sagrado. Seu nome era Aristóteles. Ele tinha cerca de 17 anos quando chegou. Magro, observador, silencioso. Diferente dos outros alunos, não se impressionava facilmente com discursos grandiosos. Sua mente era analítica, quase cirúrgica. Enquanto muitos se encantavam com a beleza das ideias platônicas, Aristóteles queria saber como elas funcionavam. Platão percebeu isso imediatamente. Entre os estudantes, Aristóteles não era o mais eloquente nem o mais carismático, mas era o mais persistente. Ele questionava premissas, investigava detalhes, pedia provas. Se Sócrates havia sido o questionador da praça pública, Aristóteles se tornava o questionador da própria academia. E Platão não o silenciou. Pelo contrário, ele o incentivou. Esse detalhe revela algo essencial sobre o espírito platônico. A filosofia, para ele, não era um sistema fechado, mas um organismo vivo. Ideias não eram dogmas, eram pontos de partida. Os anos passaram, e Aristóteles tornou-se um dos alunos mais brilhantes da escola. Platão chegou a chamá-lo de a mente da academia. Mas, junto com a admiração, crescia também a divergência. Platão acreditava no mundo das formas perfeitas, realidades eternas e invisíveis, das quais o mundo material seria apenas reflexo. Aristóteles, no entanto, começava a desconfiar dessa separação. Para ele, a essência das coisas não estava em outro mundo, estava aqui, na própria realidade concreta. Era o início de um dos maiores diálogos intelectuais da história. Imagine a cena. Sob a sombra das árvores, o mestre defendendo a existência de ideias eternas e o discípulo perguntando se não seria mais sensato buscar a verdade observando a natureza. Nenhum dos dois gritava, nenhum tentava vencer. Ambos buscavam compreender. Esse tipo de confronto não enfraquecia a academia, fortalecia. Platão sabia que a verdade não teme perguntas. E talvez, no fundo, ele compreendesse algo ainda mais profundo, que um discípulo que o desafia é a prova de que sua filosofia está viva. A relação entre os dois nunca foi de rivalidade hostil, mas de tensão criativa. Aristóteles admirava Platão, mas não queria imitá-lo. Platão respeitava Aristóteles, mas não queria moldá-lo à sua imagem. Esse equilíbrio raro permitiu que dois gigantes coexistissem no mesmo espaço sem se anularem. Décadas depois, Aristóteles fundaria sua própria escola e seguiria um caminho diferente. Mas naquele momento, ainda jovem, ele caminhava pelos jardins da academia, absorvendo cada debate, cada argumento, cada silêncio. Platão observava, talvez percebendo que sua missão estava sendo cumprida, porque formar pensadores que o ultrapassassem era exatamente o objetivo. A verdadeira grandeza de um mestre não está em criar seguidores, está em criar sucessores capazes de discordar. E ali, entre colunas e pergaminhos, a história da filosofia estava silenciosamente mudando de rumo. O tempo transforma homens comuns. Em Platão, transformou um discípulo ferido em um pensador completo. Os anos na academia já não eram de formação, eram de criação.
Agora, ele não apenas buscava respostas, ele formulava sistemas. O filósofo que antes caminhava inquieto pelas ruas de Atenas tornara-se um arquiteto de ideias, construindo conceitos com a precisão de um geômetra e a imaginação de um poeta. Foi nesse período que nasceram suas obras mais profundas. Platão escrevia em forma de diálogos, não por acaso. Para ele, a verdade não surgia de monólogos autoritários, mas do confronto entre pontos de vista. Seus textos pareciam peças teatrais filosóficas, personagens discutindo, perguntando, refutando, avançando. E no centro, quase sempre estava Sócrates, não como memória nostálgica, mas como instrumento vivo de pensamento. Entre esses escritos, um se destacaria acima de todos: A República. Mais do que um livro, era um projeto de civilização. Nele, Platão investiga uma pergunta simples e devastadora: o que é justiça? Mas sua resposta não se limita ao indivíduo. Ele expande a questão para a cidade inteira. Se a alma humana pode ser justa, uma sociedade também pode. E se pode, então deve existir uma forma ideal de organização política. Assim, nasce a famosa ideia do rei filósofo. Para Platão, governar não deveria ser privilégio de quem quer poder, mas responsabilidade de quem ama a verdade. O governante ideal não seria o mais rico, nem o mais popular, nem o mais forte, seria o mais sábio. Alguém treinado desde jovem para dominar desejos, compreender a realidade e agir pelo bem comum. Era uma crítica direta à democracia ateniense que condenara Sócrates. Platão acreditava que sistemas políticos falham quando são guiados pela opinião e não pelo conhecimento. Para ele, uma multidão pode escolher, mas nem sempre pode compreender. Essa ideia provocaria debates por milênios. Mas a República não parava na política. Platão mergulhava também na psicologia humana. Ele dividia a alma em 3 partes: razão, coragem e desejo. Uma pessoa justa seria aquela em que essas partes estivessem em harmonia, com a razão governando. Uma cidade justa seguiria o mesmo princípio: indivíduo e sociedade como espelhos. Outro trecho célebre do livro é a Alegoria da Caverna, talvez a metáfora mais famosa da história da filosofia. Nela, Platão descreve pessoas acorrentadas desde o nascimento, vendo apenas sombras projetadas na parede e acreditando que aquilo é a realidade. Quando uma delas se liberta e vê o mundo verdadeiro, descobre que tudo o que conhecia era ilusão. A mensagem é poderosa. A maioria vive presa às aparências, e a filosofia é o caminho de libertação. Com essa imagem, Platão não estava apenas ensinando teoria, estava fazendo um convite, um chamado, um desafio. Saia da caverna, pense, questione, veja além. Essas ideias marcaram o auge de sua maturidade intelectual. Platão já não era apenas o discípulo de Sócrates, era agora um mestre com voz própria, capaz de influenciar gerações futuras. Mas enquanto suas ideias alcançavam alturas cada vez maiores, o mundo ao redor continuava turbulento. Guerras, disputas políticas e intrigas ameaçavam a estabilidade das cidades gregas. E Platão começava a se perguntar se suas teorias poderiam existir fora dos livros. Será que uma cidade governada por filósofos poderia realmente existir? Ou tudo aquilo era apenas um ideal impossível? Essa pergunta o levaria a uma das experiências mais perigosas de sua vida. Uma experiência que provaria que filosofar sobre política é difícil, mas viver política pode ser mortal. Platão sempre acreditou que a filosofia não deveria viver trancada em pergaminhos. Para ele, ideias verdadeiras precisavam provar seu valor no mundo real. E foi justamente essa convicção que o colocou diante de um teste perigoso. Um teste que nenhum diálogo poderia simular. O cenário era Siracusa, na Sicília. Uma cidade rica, poderosa, estratégica e governada por um tirano. Dionísio I dominava Siracusa com mão firme. Era temido, respeitado e cercado por intrigas. Em sua corte vivia Dion, um jovem aristocrata inteligente e curioso, que ouvira falar das ideias de Platão e se encantara com elas.
Dion acreditava que o filósofo poderia transformar Siracusa numa cidade justa, uma versão viva da república ideal. Ele convidou Platão. Era a chance que o pensador esperara por anos, aplicar filosofia na política real. Platão aceitou. A viagem não foi apenas geográfica, foi existencial. Ele saiu da segurança da academia e entrou no mundo imprevisível do poder. Ao chegar, encontrou uma corte luxuosa, repleta de bajuladores, generais ambiciosos e conselheiros manipuladores. Ali, a verdade não era valorizada, a conveniência era. Mas Platão não sabia ser conveniente. Ele começou a conversar com Dionísio, explicando que governar exigia sabedoria, disciplina moral e amor à justiça. Falava com calma, com lógica, com firmeza. Não bajulava, não temia, não fingia. E isso foi o problema. Tiranos toleram elogios, não toleram espelhos. Dionísio percebeu que Platão não estava ali para servi-lo, estava ali para transformá-lo. E transformação exige admitir imperfeição. Para um governante absoluto, isso soa como ameaça. A tensão cresceu. Os cortesões cochichavam, os generais desconfiavam, os aliados temiam perder influência. Aos poucos, o filósofo passou a ser visto não como convidado, mas como risco. Platão, porém, continuava o mesmo. Defendia que governar era um dever moral, não um privilégio. Criticava excessos, questionava decisões, argumentava que o poder deveria obedecer à razão. Para um tirano, isso era intolerável. O clima tornou-se hostil. Dionísio começou a se irritar com a presença daquele homem que falava como igual, não como súdito. A filosofia, que Dion imaginara ser instrumento de reforma, tornava-se agora uma ameaça política. Então veio a ruptura. Segundo relatos antigos, Dionísio decidiu se livrar de Platão. Em vez de executá-lo, o que causaria escândalo, optou por algo mais sutil e cruel. Mandou vendê-lo como escravo. Sim. O filósofo que sonhava governantes sábios foi tratado como mercadoria. Platão foi levado para um mercado de escravos. Um homem que ensinava a liberdade intelectual agora estava acorrentado. Um pensador que falava sobre justiça enfrentava a brutalidade da injustiça real. Foi um choque profundo. Mas o destino ainda guardava uma reviravolta. Um admirador reconheceu Platão e pagou sua liberdade. O filósofo foi libertado e retornou a Atenas, trazendo consigo uma lição que nenhum livro poderia ensinar. Ideias podem ser poderosas, mas o poder real nem sempre quer ideias. Essa experiência não destruiu sua filosofia, fortaleceu-a. Platão percebeu que transformar governantes não era simples. Não bastava ensinar. Era preciso formar líderes desde jovens, moldar caráter antes que o poder corrompesse. E assim, ao voltar para a academia, ele não voltou derrotado. Voltou mais lúcido. Porque agora sabia, por experiência própria, que entre a teoria e a realidade existe um campo de batalha. E ele ainda não tinha terminado de lutar. Depois de escapar da humilhação de ser vendido como escravo, qualquer homem comum teria jurado nunca mais se aproximar de reis, tiranos ou palácios. Qualquer homem comum teria voltado para casa, fechado a porta e escolhido a segurança. Mas Platão não era comum. A experiência em Siracusa não o tornou cínico, tornou-o mais determinado. Para ele, o fracasso não provava que a filosofia era inútil na política. Provava apenas que ainda não havia sido aplicada da forma correta. A ideia continuava viva dentro dele. Se um governante fosse verdadeiramente educado na razão, a justiça poderia existir no mundo real. Foi então que chegou uma notícia inesperada. Dionísio I havia morrido. No trono agora estava Dionísio II, jovem, inexperiente, impressionável. Exatamente o tipo de governante que poderia ser moldado. Dion, o velho amigo de Platão, enviou outra mensagem, desta vez ainda mais urgente. Ele acreditava que aquela era a oportunidade definitiva. Um novo rei, um novo começo, uma nova chance de transformar teoria em realidade. Platão hesitou.
Ele lembrava das correntes, lembrava do mercado de escravos, lembrava do olhar desconfiado da corte. Não era medo físico, era prudência filosófica. Ele sabia que o poder seduz, corrompe e se defende. Sabia que ensinar um governante exigia mais do que argumentos. Exigia paciência, timing e sorte. Mas havia também outro pensamento. Se um filósofo acredita que pode melhorar o mundo, ele tem o direito de recusar a chance de tentar? Platão decidiu voltar. A segunda viagem a Siracusa foi diferente desde o início. Dionísio II recebeu o filósofo com curiosidade e entusiasmo. O jovem tirano queria aprender, fazia perguntas, escutava. Parecia genuinamente interessado na ideia de que um governante deveria ser sábio. Por um momento, Platão acreditou que o sonho estava se realizando. Ele começou a ensinar matemática, lógica, ética e política. Explicava que governar não era dominar pessoas, mas ordenar a cidade segundo a razão. Falava sobre justiça, autocontrole, virtude. Dionísio ouvia atentamente, fascinado com aquele universo intelectual que jamais conhecera. Mas o poder tem um veneno silencioso, a inveja dos que estão ao redor. Os cortesãos observavam com desconfiança, generais murmuravam, conselheiros temiam perder influência. A presença de Platão e a proximidade dele com o governante despertavam ressentimentos. Para eles, o filósofo não era um mestre, era um intruso perigoso. Começaram as intrigas. Sussurros nos corredores, dúvidas plantadas na mente do rei, acusações disfarçadas de conselho. Diziam que Platão manipulava Dionísio, que Dion, amigo do filósofo, queria tomar o poder, que filosofia era apenas uma máscara para a ambição política. A confiança começou a rachar. Dionísio, antes curioso, tornou-se inseguro. Passou a observar Platão não como professor, mas como possível ameaça. A atenção virou vigilância. Então veio o golpe decisivo. Dion foi exilado. Sem seu aliado, Platão ficou isolado na corte. Agora estava cercado apenas por aqueles que o queriam longe. A atmosfera tornou-se pesada, tensa, imprevisível. Cada palavra precisava ser medida. Cada silêncio era interpretado. Platão percebeu que estava novamente dentro de um jogo perigoso. Mas desta vez ele não era apenas um visitante, era quase um prisioneiro político. O jovem rei não queria matá-lo, admirava sua mente, mas também não queria libertá-lo, temia sua influência. Assim, Platão permaneceu em Siracusa numa posição estranha, respeitado, vigiado e preso ao mesmo tempo. Era a prova final de sua crença. Ele queria transformar governantes em filósofos. Agora precisava descobrir se governantes permitiriam isso. E a resposta estava prestes a se revelar. O silêncio nos corredores do palácio já não era neutro, era vigilante. Platão sentia isso em cada passo. Os olhares dos guardas demoravam um segundo a mais. Os conselheiros cochichavam quando ele passava. O ar estava carregado daquela tensão invisível que antecede uma tempestade política. Dionísio II ainda o tratava com respeito, mas já não com confiança. Esse detalhe muda tudo. Porque respeito pode coexistir com medo, e um governante que teme alguém sábio raramente permanece estável. O rei jovem, impressionável e inseguro, estava preso entre duas forças, a admiração intelectual por Platão e a pressão venenosa da corte. Cada conselheiro repetia a mesma ideia em versões diferentes: cuidado com o filósofo. Diziam que ele influenciava demais. Diziam que sua mente era perigosa. Diziam que ninguém que pensa tão profundamente pode ser inocente. A dúvida é o instrumento mais eficaz da intriga. Platão percebeu a mudança antes mesmo de qualquer acusação formal. O tom das conversas mudou. As perguntas ficaram menos filosóficas e mais defensivas. Dionísio passou a testar o mestre com provocações sutis,
como se quisesse descobrir segundas intenções escondidas em cada resposta. Mas Platão não sabia fingir. Ele continuava dizendo a verdade. E a verdade, quando dita a quem tem poder absoluto, soa muitas vezes como ameaça. Certa vez, ao discutir a natureza do bom governante, Platão afirmou calmamente que um rei deveria ser o primeiro a obedecer às leis, não o primeiro a dominá-las. A frase era filosófica, universal, impessoal, mas o palácio inteiro ouviu como se fosse uma crítica direta. O problema não era o conteúdo, era o contexto. Na corte, ninguém fala de justiça sem que alguém se sinta acusado. A partir daí, a convivência tornou-se um jogo delicado. Dionísio oscilava entre entusiasmo e desconfiança. Num dia pedia aulas extras de filosofia, no outro evitava o mestre. Num momento fazia perguntas sobre virtude, no seguinte testava sua lealdade com armadilhas verbais. Mas Platão não sabia fingir. Ele continuava dizendo a verdade. E a verdade, quando dita a quem tem poder absoluto, soa muitas vezes como ameaça. Enquanto isso, rumores cresciam. Alguns diziam que o filósofo queria transformar Siracusa numa república. Outros juravam que ele manipulava o rei para trazer Dion de volta e assumir o controle. Nenhuma dessas histórias precisava ser provada. Bastava ser repetida. A paranoia política funciona assim. Não precisa de evidência, só de suspeita. Mesmo assim, Platão permaneceu firme. Ele não recuava de suas ideias, não suavizava conceitos para agradar o humor do tirano. Ele acreditava que a verdade perde valor quando é moldada para conforto. Mas havia um preço. Quanto mais sincero ele era, mais isolado ficava. E então veio o momento decisivo. Dionísio exigiu que Platão provasse sua lealdade ficando em Siracusa indefinidamente, não como hóspede, como presença permanente. O pedido soava honroso, mas escondia uma prisão disfarçada. O rei não queria apenas aprender com o filósofo, queria controlá-lo. Era a armadilha final. Se aceitasse, perderia a liberdade. Se recusasse, confirmaria as suspeitas da corte. Platão entendeu naquele instante que estava diante da maior lição prática de toda a sua filosofia política. Governantes absolutos não suportam mentes independentes por muito tempo. A teoria estava se transformando em experiência, e a experiência estava prestes a virar ruptura. Porque nenhum pensador genuíno aceita viver acorrentado, nem por ouro, nem por prestígio, nem por medo. O momento chegou sem trombetas, sem anúncio, sem aviso. Não houve um grande discurso, nem uma acusação formal diante da corte. Foi mais sutil, e por isso mais perigoso. Foi um silêncio. Dionísio II parou de convidar Platão para conversas privadas, parou de fazer perguntas, parou de buscar conselhos. Não houve briga, não houve confronto direto, apenas distância. E para um homem inteligente como Platão, o afastamento dizia mais que qualquer palavra. Ele compreendeu imediatamente. A confiança tinha acabado. A corte havia vencido. Os conselheiros, generais e bajuladores conseguiram o que queriam. Não podiam atacar o filósofo abertamente, ele era famoso demais, respeitado demais. Mas conseguiram algo mais eficaz. Plantaram dúvida suficiente para que o próprio rei se afastasse. E quando um governante começa a temer alguém, a convivência se torna impossível. Platão passou a viver em Siracusa como um hóspede indesejado que ninguém ousava expulsar. Era tratado com formalidade, mas não com amizade. Recebia honras, mas não liberdade. Era convidado para banquetes, mas não para decisões. Era uma prisão elegante. Essa situação, para qualquer outro homem, talvez fosse confortável. Havia comida, status, proteção, mas para Platão aquilo era insuportável. Ele não queria luxo, queria autonomia, não queria privilégios, queria verdade. E verdade não sobrevive dentro de uma gaiola dourada. O filósofo começou a pedir permissão para partir. Não uma vez, mas várias. Dionísio sempre adiava a resposta.
Dizia que não era o momento certo, que precisava dele por mais um tempo, que a cidade ainda dependia de seus ensinamentos. Soava como elogio. Na prática, era controle. Platão percebeu então o paradoxo mais cruel da política. Quanto mais um governante admira alguém, mais pode desejar possuí-lo. Não por amor ao conhecimento, mas por medo de perdê-lo para outro lugar. A admiração virou posse, a posse virou vigilância, e a vigilância virou prisão. Durante esse período, Platão teve muito tempo para pensar. Caminhava pelos jardins do palácio refletindo sobre tudo que vivera. Atenas, Sócrates, a morte do mestre, as viagens, a academia, Siracusa, a esperança, o fracasso, a tentativa de moldar um rei, a resistência do poder, a inveja da corte, a fragilidade da confiança. E a conclusão começou a se formar dentro dele, lenta e inevitável. Governantes não querem filósofos como mestres, querem filósofos como ornamentos. A realização dessa verdade não veio com amargura, veio com clareza. Platão não odiava Dionísio, não desprezava a corte. Ele simplesmente compreendeu a natureza humana com mais profundidade do que antes. E compreender a natureza humana era, afinal, o objetivo da filosofia. Finalmente, após insistência e negociações diplomáticas, surgiu uma oportunidade de partida. Não foi um gesto de generosidade do rei, foi conveniência política. Manter Platão ali já não trazia vantagens, e libertá-lo naquele momento parecia mais seguro do que mantê-lo. O filósofo aceitou imediatamente. Quando deixou Siracusa, não saiu derrotado, saiu transformado. Ele havia ido até lá acreditando que poderia ensinar um governante a ser filósofo. Voltava sabendo que antes disso era preciso ensinar governantes a não temer a filosofia. E essa era uma tarefa muito mais difícil. Ao embarcar de volta para Atenas, Platão não carregava riquezas, títulos ou conquistas políticas. Carregava algo mais valioso, experiência real. Não teoria, não hipótese, não imaginação. Realidade. E a realidade tinha lhe mostrado algo que nenhum livro poderia ensinar. O poder escuta a sabedoria, mas raramente se submete a ela. Quando Platão voltou a Atenas, não retornou como o mesmo homem que partira. Seus passos eram os mesmos, suas vestes eram as mesmas, seu nome ainda carregava prestígio, mas por dentro, algo havia mudado profundamente. Ele já não era apenas o filósofo que pensava sobre o poder, agora era o homem que o tinha visto de perto. E essa diferença separa teóricos de sábios. A academia o recebeu como um mestre que regressa de uma longa travessia. Discípulos se reuniram ao redor dele, ansiosos por relatos. Queriam saber como era aconselhar um rei, como era viver numa corte, como era tentar transformar um governante real num governante ideal. Platão não respondeu com histórias gloriosas, respondeu com silêncio reflexivo, porque a maior lição que trouxera não era algo que pudesse ser contado rapidamente, era algo que precisava ser pensado, mastigado, elaborado. Ele havia testemunhado na prática aquilo que antes só compreendia em teoria, a distância gigantesca entre saber o que é justo e aceitar viver de modo justo. E essa distância é o verdadeiro campo de batalha da alma humana. Platão começou então a escrever com mais intensidade do que nunca. Seus diálogos tornaram-se mais profundos, mais complexos, mais densos, não porque ele quisesse parecer erudito, mas porque agora falava a partir da experiência. A filosofia dele deixou de ser apenas investigação e se tornou diagnóstico. Ele não estava mais apenas perguntando o que é justiça. Agora perguntava por que, mesmo sabendo o que é justo, os homens escolhem o injusto. Essa mudança é crucial porque revela que Platão não perdeu a fé na filosofia. Ele perdeu a ingenuidade sobre o poder. Na academia, seus ensinamentos passaram a incluir algo novo: realismo político. Ele continuava defendendo a ideia do governante filósofo, mas agora entendia que isso não surgiria espontaneamente. Não bastava inteligência, não bastava talento, não bastava educação.
era preciso caráter, e caráter não se impõe por decreto. Seus alunos percebiam que havia uma nova gravidade em suas palavras. Quando falava sobre tirania, ele não citava apenas exemplos históricos, falava como quem já sentiu o clima de um palácio onde ninguém confia em ninguém. Quando falava sobre corrupção moral, não era teoria, era memória. Platão tinha visto a alma do poder, e ela não era bela. Mas, em vez de se tornar cínico, fez algo extraordinário. Transformou frustração em filosofia. Em vez de desistir da ideia de justiça, aprofundou a investigação sobre ela. Em vez de abandonar a esperança de um mundo melhor, tentou entender por que o mundo resiste tanto a melhorar. Essa postura revela a verdadeira grandeza dele, porque qualquer pessoa consegue acreditar em ideais quando tudo dá certo. O difícil é continuar acreditando depois de ver o fracasso de perto. Platão escolheu o caminho mais raro, não negar a realidade e ainda assim não abandonar o ideal. E é nesse ponto que sua filosofia atinge maturidade. Não mais a utopia inocente de quem sonha, nem o cinismo amargo de quem desistiu, mas a lucidez firme de quem entende as limitações humanas e, mesmo assim, continua buscando a verdade. Os escritos desse período não são apenas textos filosóficos, são mapas da alma humana, mapas desenhados por alguém que explorou tanto o mundo interior quanto o mundo político. E quanto mais escrevia, mais claro ficava. Siracusa não tinha sido um fracasso, tinha sido um laboratório. Um laboratório onde Platão testou suas ideias e descobriu quais sobrevivem quando enfrentam o mundo real. Depois de escapar da humilhação de ser vendido como escravo, qualquer homem comum teria jurado nunca mais se aproximar de reis, tiranos ou palácios. Qualquer homem comum teria voltado para casa, fechado a porta e escolhido a segurança. Mas Platão não era comum. A experiência em Siracusa não o tornou cínico, tornou-o mais determinado. Para ele, o fracasso não provava que a filosofia era inútil na política. Provava apenas que ainda não havia sido aplicada da forma correta. A ideia continuava viva dentro dele. Se um governante fosse verdadeiramente educado na razão, a justiça poderia existir no mundo real. Foi então que chegou uma notícia inesperada. Dionísio I havia morrido. No trono agora estava Dionísio II, jovem, inexperiente, impressionável. Exatamente o tipo de governante que poderia ser moldado. Dion, o velho amigo de Platão, enviou outra mensagem, desta vez ainda mais urgente. Ele acreditava que aquela era a oportunidade definitiva. Um novo rei, um novo começo, uma nova chance de transformar teoria em realidade. Platão hesitou. Ele lembrava das correntes, lembrava do mercado de escravos, lembrava do olhar desconfiado da corte. Não era medo físico, era prudência filosófica. Ele sabia que o poder seduz, corrompe e se defende. Sabia que ensinar um governante exigia mais do que argumentos. Exigia paciência, timing e sorte. Mas havia também outro pensamento. Se um filósofo acredita que pode melhorar o mundo, ele tem o direito de recusar a chance de tentar? Platão decidiu voltar. A segunda viagem a Siracusa foi diferente desde o início. Dionísio II recebeu o filósofo com curiosidade e entusiasmo. O jovem tirano queria aprender, fazia perguntas, escutava. Parecia genuinamente interessado na ideia de que um governante deveria ser sábio. Por um momento, Platão acreditou que o sonho estava se realizando. Ele começou a ensinar matemática, lógica, ética e política. Explicava que governar não era dominar pessoas, mas ordenar a cidade segundo a razão. Falava sobre justiça, autocontrole, virtude. Dionísio ouvia atentamente, fascinado com aquele universo intelectual que jamais conhecera. Mas o poder tem um veneno silencioso, a inveja dos que estão ao redor. Os cortesãos observavam com desconfiança, generais murmuravam, conselheiros temiam perder influência.
A presença de Platão e a proximidade dele com o governante despertavam ressentimentos. Para eles, o filósofo não era um mestre, era um intruso perigoso. Começaram as intrigas. Sussurros nos corredores, dúvidas plantadas na mente do rei, acusações disfarçadas de conselho. Diziam que Platão manipulava Dionísio, que Dion, amigo do filósofo, queria tomar o poder, que filosofia era apenas uma máscara para a ambição política. A confiança começou a rachar. Dionísio, antes curioso, tornou-se inseguro. Passou a observar Platão não como professor, mas como possível ameaça. A atenção virou vigilância. Então veio o golpe decisivo. Dion foi exilado. Sem seu aliado, Platão ficou isolado na corte. Agora estava cercado apenas por aqueles que o queriam longe. A atmosfera tornou-se pesada, tensa, imprevisível. Cada palavra precisava ser medida. Cada silêncio era interpretado. Platão percebeu que estava novamente dentro de um jogo perigoso. Mas desta vez ele não era apenas um visitante, era quase um prisioneiro político. O jovem rei não queria matá-lo, admirava sua mente, mas também não queria libertá-lo, temia sua influência. Assim, Platão permaneceu em Siracusa numa posição estranha, respeitado, vigiado e preso ao mesmo tempo. Era a prova final de sua crença. Ele queria transformar governantes em filósofos. Agora precisava descobrir se governantes permitiriam isso. E a resposta estava prestes a se revelar. O fim não chegou com tragédia. Chegou com serenidade. Platão já era um homem muito idoso quando entrou na última fase de sua vida. Seu corpo desacelerava, mas sua mente continuava afiada como sempre. Os passos ficaram mais curtos, a voz mais calma, o olhar mais distante, não por fraqueza, mas porque parecia enxergar mais longe do que todos ao redor. A academia continuava viva, pulsante, cheia de jovens sedentos por conhecimento. Muitos deles nem tinham nascido quando Platão viajou a Siracusa. Outros sequer haviam conhecido Sócrates. Ainda assim, todos se sentiam ligados a uma tradição invisível que atravessava gerações, a tradição de questionar. Platão era agora o guardião dessa chama. Seus discípulos observavam cada gesto, cada palavra, cada silêncio, porque sabiam que estavam diante de um homem que não apenas pensava filosofia, ele era filosofia. Sua vida inteira tinha sido uma demonstração prática de algo raro, coerência entre pensamento e existência. Ele não pregava virtude vivendo em excesso, não ensinava justiça sendo injusto, não falava de verdade enquanto mentia para si mesmo. Essa integridade silenciosa era talvez sua maior lição. Mesmo na velhice, Platão continuava escrevendo. Seus últimos diálogos não tinham mais a energia provocativa da juventude, nem a ambição política da maturidade. Tinham algo diferente, profundidade contemplativa. Era como se cada palavra tivesse sido escolhida não apenas com inteligência, mas com sabedoria. Há uma diferença entre essas duas coisas. Inteligência entende argumentos, sabedoria entende a vida. Platão agora possuía ambas. Seus textos finais exploravam leis, ordem social, natureza da alma, estrutura do cosmos. Não eram escritos apressados, eram obras lapidadas com a paciência de quem sabe que está falando não apenas para contemporâneos, mas para o futuro. E talvez fosse isso que o tornava tão impressionante. Platão nunca escreveu pensando só no presente. Ele escrevia como quem conversa com leitores que ainda nem nasceram. Como você. Há relatos antigos que dizem que ele continuava ensinando até o fim, caminhando entre os jardins da academia, conversando com alunos, respondendo perguntas, propondo paradoxos. Não como um ancião cansado, mas como um explorador incansável do pensamento. Ele nunca se aposentou da filosofia.
Porque para Platão, filosofar não era profissão, era modo de existir. E então, em algum momento entre um diálogo e outro, entre uma aula e outra, a vida começou a se despedir dele com a mesma suavidade com que tinha se aproximado décadas antes. Não houve drama, não houve declínio público, apenas o movimento natural do tempo fechando um ciclo. Mas enquanto o corpo se aproximava do fim, algo curioso acontecia. Sua presença parecia crescer. Seus alunos o citavam, seus textos circulavam, suas ideias se espalhavam por cidades onde ele nunca esteve. Platão estava começando a se tornar maior do que si mesmo. É nesse ponto que percebemos uma verdade profunda. Homens comuns vivem e desaparecem. Homens extraordinários vivem e permanecem. Platão estava prestes a entrar nessa segunda categoria. Não porque quis, mas porque pensou. Platão morreu. Mas essa frase, embora verdadeira, é enganosa, porque existem pessoas que deixam de respirar e existem pessoas que deixam de existir. Platão pertence a um grupo raríssimo da história, aqueles cujo corpo desaparece, mas cuja presença continua atravessando séculos, como se o tempo não tivesse autoridade sobre ela. Quando a notícia de sua morte se espalhou por Atenas, não houve multidões histéricas nem espetáculos públicos. Não era esse o tipo de fama que ele buscava. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso que qualquer aplauso. Era o silêncio que aparece quando uma civilização percebe que perdeu uma de suas maiores mentes. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que a morte de Platão não encerrava sua história. Ela apenas a expandia. Seus escritos começaram a viajar. Seus discípulos começaram a ensinar. A academia continuou existindo por séculos depois de sua partida, tornando-se a instituição educacional mais duradoura da antiguidade. Ideias que nasceram em conversas sob árvores atenienses passaram a ecoar em Roma, depois em Constantinopla, depois em mosteiros medievais, depois em universidades modernas. Platão não virou passado, virou fundamento. A filosofia ocidental inteira, de certa forma, cresceu dentro das perguntas que ele formulou. Santo Agostinho dialogou com ele, Plotino reinterpretou suas ideias, pensadores islâmicos estudaram seus textos, filósofos renascentistas o redescobriram. Até pensadores modernos, mesmo quando discordam dele, continuam debatendo com seus argumentos. Isso revela algo extraordinário. Platão não foi apenas um pensador influente, ele foi um pensador inevitável. É impossível discutir verdade sem esbarrar nele, impossível discutir justiça sem dialogar com ele, impossível discutir realidade sem enfrentá-lo. Sua teoria das formas ainda provoca debates, sua visão de educação ainda inspira sistemas pedagógicos, sua ideia de que o conhecimento exige disciplina intelectual continua sendo a base de qualquer investigação séria. Mas talvez seu legado mais profundo não esteja em nenhuma teoria específica, está na atitude. Platão ensinou o mundo a fazer perguntas, perguntas verdadeiras, perguntas difíceis, perguntas que incomodam, perguntas que desmontam certezas fáceis, perguntas que não aceitam respostas superficiais. E essa herança é mais poderosa que qualquer livro. Porque civilizações inteiras podem ser construídas sobre respostas, mas apenas mentes livres são construídas sobre perguntas. O mais impressionante é perceber que Platão nunca teve certeza de tudo. Ao contrário, ele dedicou a vida inteira a investigar, revisar, aprofundar, questionar. Sua grandeza não veio de afirmar que sabia, veio de admitir que a verdade sempre pode ser buscada mais profundamente. Essa humildade intelectual é o que o torna eterno. Séculos passaram, impérios nasceram e ruíram, tecnologias transformaram o mundo, idiomas surgiram e desapareceram, mas uma coisa permaneceu intacta, o impulso humano de perguntar por quê. Esse impulso tem raízes, e muitas dessas raízes levam até Platão.
Hoje, quando alguém questiona a realidade, quando alguém busca justiça, quando alguém se recusa a aceitar aparências, essa pessoa, mesmo sem saber, está caminhando por trilhas que ele ajudou a abrir. Platão morreu, mas suas perguntas continuam vivas. E enquanto houver alguém disposto a pensar, ele nunca irá embora.